Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Eu abro a minha conversa hoje com o jornalista Beto Almeida para falar sobre um assunto que interessa muito aos beneficiários da Previdência Social no Ceará. São pelo menos 550 mil aposentados, pensionistas ou detentores do BPC que precisam fazer a prova de vida em junho. Quem não aparecer para dizer que está vivo, corre o risco de ter o benefício suspenso. Agora o Carlos Silva chega com as informações importantes para você que é beneficiária da Previdência Social. O Ceará tem pelo menos 550 mil aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios e do BPC que precisam fazer a prova de vida. Os números são da Gerência Executiva do INSS, Agência Fortaleza, e foram atualizados nesta terça-feira. Em todo o Brasil, são quase 11 milhões e 800 mil titulares de benefícios previdenciários que deixaram desde o mês de março de 2020 de realizar a prova de vida. Quem não atualizar os dados cadastrais dizendo que está vivo pode ter o benefício suspenso. A prova de vida é um procedimento simples e, na maioria dos casos, pode ser feito no caixa eletrônico. O INSS tem como medida para facilitar a vida do segurado e evitar aglomerações um calendário para a realização da chamada fé de vida. As datas levam em conta o mês em que o beneficiário deveria ter feito o procedimento no ano passado. Por exemplo, para quem deveria ter feito a prova de vida em março e abril de 2020, tem até o dia 30 de junho para ir a uma agência bancária e provar que está vivo. O segurado que desejar saber se deve fazer o recadastramento anual pode ligar para a Central 135. Com informações dos bastidores da Previdência Social, Carlos Silva. Essa é uma informação útil, jornalista Beto Almeida, para os familiares, para os beneficiários da Previdência Social. Mais uma vez, o recado direto do jornal Alerta Geral. Você que se enquadra no perfil de segurado, de segurada, que precisa fazer a prova de vida, é importante cumprir essas datas estabelecidas pelo INSS. E a cada dia vai diminuindo o número de pessoas, jornalista Beto Almeida, que precisam sair de casa para fazer a prova de vida, ou quando não tem condições para essa confirmação da existência, é só comunicar ao INSS, para o Instituto Nacional do Seguro Social. Mandaram a equipes, o beneficiário está vivo, pode continuar recebendo o dinheiro mensal. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí novamente aos nossos ouvintes, Luzenor. A fila, como se diz, aos poucos está andando, né? Ela está se movimentando, porque no início, tá, eram mais de 660 mil entre aposentados e pensionistas do Ceará que precisavam fazer essa prova de vida. Hoje nós já estamos aí em 550 mil. 660 mil. Números revelados na semana passada durante a entrevista aqui no Jornal Alerta Geral pelo gerente executivo Agência Fortaleza, o Francismar Lucena. E eu levantei aqui uns números do seguinte: o Ceará tem um total de 1,5 milhão de beneficiários aqui da Previdência Social. 559 mil desse total fizeram a prova de vida no ano passado, em 2020. E eles estão com a situação normalizada. 353 mil fizeram a prova de vida já neste ano de 2021 e estão com a situação também normalizada. Eu estou falando 353 mil porque tem aqueles que tinham o prazo antecipado ali, que terminou no dia 31 de maio, para aquela prova por meio da biometria facial, tá? 353 mil aí estão normalizados, já fizeram esse ano, ok. E agora começou com mais de 660 mil, mas já está em 550 mil. Os que precisam fazer a prova de vida
que estão há mais de um ano, Zenô, sem fazer isso. Então, Que é nesse momento. Que estavam na agenda, Beto Almeida, Estão para pendentes. fazer a prova de vida nos meses de março e abril do ano passado. Exatamente. E que, portanto, estão com mais de um ano e agora estão tendo que cumprir esse cronograma. E é coisa simples. Agora não tem muito o que fazer, não. É ir ao banco, ao seu banco, ver quais são as regras e fazer essa prova de vida. Simples assim, Luciano. São 7 horas e 23 minutos. A gente continua falando sobre a área da Previdência Social. Com carência no quadro de pessoal, o INSS solicita ao Ministério da Economia a abertura de concurso com 10 mil vagas. Essa informação chega agora com o Sátrio Salles. O governo federal tentou, mas não vai conseguir, adiar por muito tempo a realização de concurso para preenchimento de vagas em vários órgãos da administração. O pedido mais recente e urgente é do Instituto Nacional do Seguro Social, nosso conhecido INSS, que solicitou ao Ministério da Economia a realização de concurso público para a abertura de 10 mil vagas em 2022. De acordo com o INSS, a redução do quadro funcional nos últimos anos e o aumento de pedidos de pensão por morte durante a pandemia prejudica a agilidade nos atendimentos. Sem renovação de quadros e com alta demanda de serviços, o INSS tem sido alvo de duras críticas pela demora nas respostas aos pedidos de benefícios. E o cenário se agravou ainda mais com a crise sanitária. Dados do governo federal apontam que, em dezembro de 2020, foram concedidos 53,2 mil pedidos de pensão por morte, enquanto em 2019 o INSS registrou 34,2 mil solicitações. E em fevereiro deste ano, o Instituto já registrou 59,7 mil solicitações do mesmo tipo de benefício. O INSS justifica o pedido para a realização de concurso público em função do aumento de mortes pela Covid-19, que gerou uma alta no registro de protocolos de pensões, aposentadorias e auxílios. O Ministério da Economia ainda não respondeu à solicitação do INSS, mas há uma expectativa que o concurso seja sim realizado após a aprovação da reforma administrativa. O último certame, para quem não se lembra, foi feito pelo INSS em 2015, com a abertura de 950 vagas. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. A notícia, jornalista Beto Almeida, é muito boa. Boa para quem já está aí no batente, estudando, se preparando e sonhando com o ingresso no serviço público. Boa também para os segurados da Previdência Social, que no futuro terão mais agilidade nas respostas aos pedidos de informações ou de benefícios no INSS. O gargalo hoje é grande. O Sátrio falou logo no início dessa participação que o governo federal tentou, mas não segurou e não consegue segurar o adiamento da realização de concurso público por um simples motivo. E nesse caso do INSS, com essa situação agravada em função da pandemia da Covid-19. Lembre-se, Beto Almeida, que nós tivemos também um aumento ainda maior na procura dos serviços do INSS após a reforma da Previdência Social, que mudou regras para a concessão de benefícios. Então, as portas começam a ser abertas para a realização desse concurso com 10 mil vagas ou com um número menor para o INSS em 2022. Sem contar, Luzenor, que não é nenhum favor. Na realidade, a população precisa ser atendida de maneira adequada pela Previdência Social. As pessoas contribuem ao longo da sua vida, como trabalhador, como autônomo, para chegar o momento em que ele precisa exatamente do serviço da Previdência Social ser atendido com decência. E está óbvio que não há mão de obra dentro do INSS hoje suficiente para garantir esse atendimento. Eu só vejo aí, Luzenor, nessa notícia, uma coisa que eu acho que é um contrassenso, que é o Ministério da Economia tentando vincular a realização do concurso após a realização da reforma, né, administrativa. Eu entendo que, lógico, o ideal seria isso, trabalhar na contratação de novos servidores após novas regras para o funcionalismo público. Só, meu amigo, que o presidente Bolsonaro já disse de antemão que não tem interesse na tramitação dessa reforma administrativa neste ano.
Neste ano não tem interesse. E sabe por quê? Quando eu digo neste ano, e nem no próximo. Ele disse uma coisa, segundo a empresa publicou, ele disse, ó, por que a gente vai tentar deixar a casa arrumada, no sentido de dar um novo formato ao funcionalismo público, né? Se corre o risco, por exemplo, de outro governante assumir e tirar o proveito disso, sem um desgaste. Porque você sabe que a reforma administrativa, ela gera o desgaste. Gera, porque vai mexer no status quo de servidores públicos federais, que é uma categoria forte, que faz um lobby forte dentro da casa do Congresso Nacional e precisa, de fato, ter peito, precisa ter força, precisa ter, principalmente, apoio dentro da casa para aprovar as reformas que são necessárias dentro dessa seara administrativa. Mas olha, Luzenor, isso, de certo modo, a pressão é tão grande, a insatisfação com o serviço prestado pela Previdência Social é tão grande, que eu já diria para você o seguinte, os concurseiros de plantão, é melhor não abandonar essa expectativa não. Estudem, porque eu acho que esse concurso vai se impor pela necessidade. Pela necessidade, mesmo porque, jornalista Beto Almeida, tivemos nos últimos 3 anos um número elevado de pedidos de aposentadorias por parte dos servidores do INSS. E aí vai ficando a vaga aberta. E também, no ano passado, no início de 2019, 2020, o governo federal tentou, para evitar as despesas com a realização de concurso público, resolver o problema requisitando mão de obra, inclusive com os militares aposentados. Da reserva, exatamente. Mas ficou comprovado que essa mobilização não foi suficiente para responder ao atendimento dos segurados que precisavam do serviço e precisam dos serviços mais ágeis do INSS. Então, há esse registro sobre a aposentadoria dos servidores do INSS, aumentou a demanda do serviço e, como disse o jornalista Beto Almeida, é inevitável a renovação dos quadros no serviço público e, nesse momento, no INSS. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida... Vamos falar sobre essa tentativa do governo aí de buscar recursos para o auxílio emergencial, esticar até o mês de setembro. E tem também os bastidores políticos com a mobilização do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para tentar convencer os tucanos que o senador Tasso Gereissati é a melhor opção do partido à presidência da República em 2022.